Graças a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. É com muita satisfação que nós nos encontramos aqui, atendendo ao convite do nosso pastor Gedeon. Fiquei muito honrado. Confesso que já fui bem recebido em muitos lugares. Mas aqui há algo diferente, irmãos. Aqui há uma sintonia. Aqui há a presença de Deus. Aqui há o compromisso com a palavra de Deus. Por isso nós nos sentimos tão à vontade aqui no meio dos irmãos. Abra sua Bíblia aí, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Ajustar o relógio aqui para ninguém puxar o meu paletó, né? Glórias a Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Parece que foi escrito ontem essa palavra, né, pastor? Com certeza você conhece alguém que se encaixa aqui. Um parente, um colega de trabalho, um amigo. Os últimos dias estão acontecendo. E muitas vezes nós ficamos desapercebidos. Como que fechamos os olhos? Como que não querendo entender as coisas? E o Senhor sempre nos ensina algo novo. Hoje mesmo eu aprendi algo novo. Que às vezes aquilo que a gente pensa que viu, de fato, não é o que nós vimos. Mas sempre há algo bom nessas coisas. Porque o aprendizado, ele é muito importante. Mas mais do que aprender, é querer aprender. Prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Um certo homem andava numa carruagem, estava voltando da adoração a Deus, e ele lia o profeta Isaías. E um certo jovem se aproxima dele e pergunta: tu entendes o que lês? E ele responde, ele era um homem importante, ele era oficial da rainha de Candace. E ele disse assim: como eu entenderei se não há quem me explique? Então muitas vezes nós precisamos que alguém nos explique algo, para clarear o nosso entendimento. E há alguém que gosta de fazer isso. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E precisamos entender todas estas coisas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que tudo isso que aconteceu com aquele povo no deserto foi escrito para aviso nosso, para quem são chegados os últimos tempos. Então é um alerta para nós, irmãos, que essas coisas vão acontecer mesmo. Ficamos nós esperando melhora, e esperando melhora.
eu quero dar uma notícia muito triste para quem está nisso. Não vai acontecer. O mundo vai de mal a pior. É o que está escrito. A palavra de Deus não volta vazia, antes prospera naquilo para que foi enviada. Então esse ensino que ela nos traz é uma advertência para que nós não pratiquemos as mesmas coisas que os antigos praticaram. Paulo lá no capítulo 10 de Coríntios, ele fala bem claro: e não murmureis como eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Joel, ele ensina-nos acerca dos gafanhotos. O migrador, o cortador, o destruidor e o devorador. São representatividade das castas de demônios, que atuam em nossas vidas, cada um numa área. Quando você lê em Malaquias, ele vai falar de quem? Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Quando? Quando você traz todos os dízimos à casa do tesouro. No capítulo 10, ele fala de quem? Do destruidor. São castas de demônios que estão aí no mundo, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Eu tenho uma boa notícia: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, você é escolhido de Deus. Existe algo novo para a minha e para a sua vida. É um chamado de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Basta a nossa atitude de receber ao Senhor em nossas vidas, porque não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu a nós, nos nomeou para que nós dessemos fruto, e um fruto permanente. Ora, que fruto seria esse? A Bíblia fala do fruto do Espírito Santo, e esse aqui é importante em nossas vidas, irmãos. A gente anda por este mundo, visita as igrejas, e a gente vê a manifestação do poder de Deus, em muitos lugares. Muitos são falsos, aqueles falsos profetas que a Bíblia adverte. Mas a gente vê a manifestação do poder de Deus, e é real, porque os dons do Espírito Santo, Paulo traz uma lista ali com 9 dons, fala da palavra da sabedoria, a palavra da ciência, os dons de línguas, de interpretação de línguas, dons de operar maravilhas, dons de curar, dons que abençoam a igreja, que são como ferramentas para a igreja. Mas ele fala lá no capítulo 12, lá no finalzinho: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha, ele estava falando de dons espirituais no capítulo 12 todinho, e ele começa então o capítulo 13 falando o amor. Amor é fruto do Espírito Santo, irmãos. Amor é o vínculo da perfeição. O perfeito amor lança fora o medo, e aquele que teme não é perfeito em amor, porque o temor traz uma pena. Deus é amor. Deus é amor. E o fruto do Espírito precisa vir em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar de algo que é contra a natureza. Quando nós vamos fazer um enxerto, a gente escolhe lá aquela planta da qual nós vamos utilizar a base, e aí nós pegamos uma varinha
de algo parecido, por exemplo, vamos enxertar limão. Aí a gente pega um limão mais fraco e pega um limão de qualidade e enxerta naquela cepa, e aquela vara de limão vai dar o quê? Os seus limões. Mas Deus, Ele faz algo diferente. Ele pega o zambuzeiro, que é você e sou eu, enxerta na oliveira verdadeira, e essa vara começa agora a dar fruto da oliveira verdadeira. Porque agora aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E você começa a dar o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Irmãos, a Escritura diz que cada um é tentado quando é atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Tendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Paulo, ele avisa, irmãos, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E ele diz mais: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele nos dá uma boa notícia: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas o que eu quero falar nesta noite? No capítulo 13 da carta aos Coríntios, ele termina dizendo: agora, pois, permanecem o amor, a fé e a esperança. Mas o maior destes é o amor. Porque Deus é amor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Por ela os antigos alcançaram vitórias. Muitas vitórias. E muitos deles morreram sem alcançarem as promessas. Mas elas não deixaram de ser cumpridas. Porque Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Mas nessa noite eu quero falar da esperança. Nada melhor do que falar de esperança nos últimos dias de um ano turbulento, onde ficou manifesto o que muitas pessoas esperam da vida, ou não esperam. Paulo, ele trouxe um alerta: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz muito acerca de esperança. Ele fala que em esperança nós somos salvos. Mas como esperará alguém algo que vê? Então a esperança da nossa salvação está acontecendo e ela precisa ser permanente. Por isso a Escritura diz: não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E Paulo ensinou, dizendo: esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, eu olho para o alvo e prossigo para Cristo, o autor e consumador da fé. Ele nos ensina o caminho. Jesus declara-se: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer também no versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso nos remete, irmãos, o entendimento de que precisamos agir.
Esse capítulo 12 ele é muito lindo, porque ele vai nos convidar: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele nos ensina muitas coisas importantes, mas eu quero falar da esperança, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Irmãos, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E elas são as causas, de nós não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Olha que maravilha, saber que a cada manhã tem uma misericórdia nova do Senhor, a esperar pela minha vida e pela sua. Disposto a perdoar os seus pecados e os meus pecados. Porque se alguém confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Como o nosso Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus é perfeito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Você agora é livre. Você pode adorar o seu Deus com toda a sua liberdade, mas Ele requer muito mais de cada um de nós, irmãos. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece os verdadeiros adoradores. Um dia ele se encontra com Nicodemos, e Nicodemos indaga a ele algumas coisas, e Jesus diz para ele: olha, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você não sabe que o homem precisa nascer da água e do Espírito? Você não sabe que você precisa nascer de novo? Você não sabe que você precisa ser uma nova criatura? E aquilo então deu um nó na cabeça do doutor. Como eu posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não era nada disso que Jesus estava falando. Olha, Nicodemos, o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Ser nascido de Deus. Para os nascidos de Deus, existe uma promessa gloriosa. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Alegrai-vos na esperança. 40 minutos é muito pouco, né, pastor? Mas um dia a gente consegue melhorar esse cronômetro. Já foi 20, eu nem comecei. Misericórdia, Jesus, me ajuda. Então, irmãos, alegrai-vos na esperança. Por quê? A sua esperança não será malograda. Tem um garantidor, que é Jesus Cristo. Nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Ele vai adiante de nós, irmãos. Ele endireita os caminhos tortuosos. Ele despedaça as portas de bronze, Ele quebra os ferrolhos de ferro, Ele te entrega os tesouros escondidos, para que tu saibas que Ele é Deus. Nunca se ouviu falar de um Deus como esse. Às vezes as pessoas ficam dizendo: mas é tão difícil servir a Deus. Conversa fiada, irmão, não sabe do que está falando. Desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus como este, que trabalha por aquele que nele espera. Um Deus que faz tudo, irmãos. Não temas nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não te deixarei, não te desampararei.
mas estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu queria falar hoje de 3 personagens. José, que foi parar lá no Egito. Jó, um chamado patriarca da Bíblia. E Mardoqueu. Eu iria falar dos 3. Ia fazer uma sopa aqui, mas ia ser uma benção. Os irmãos iam entender bem. Mas como o tempo é reduzido, eu vou falar de Mardoqueu, ou Mordecai. Alguma versão vai trazer um nome diferente. Quem é esse homem? Um judeu que estava cativo lá na Babilônia. E olha só, irmãos, durante esse período do cativeiro, o rei Assuero fez um banquete e encheu a cara, se alegrou à vontade. Todo o desejo do coração dele, então, colocou em prática. Naqueles dias, a rainha dele, a Vasti, também fez um banquete, se alegrou lá com as mulheres do reino. Mas no 7º dia, quando o rei já estava bem embriagado, ele manda chamar a rainha Vasti para apresentar para aqueles outros bêbados. Olha que desfeita com a própria esposa. Não tem o mínimo de respeito com as pessoas. A sua esposa ser apresentada por um bando de embriagados. E ela se recusou com todo o direito dela. Mas com isso, levantou uma contenda. Porque as outras mulheres, as feministas, começaram a dizer: olha, você não viu o que a rainha fez com o rei? Agora você quer ser um bonitão comigo? E aí começaram então a pensar o que seria feito. Para que isso não viesse a acontecer, para que os homens não viessem a ser envergonhados, a rainha Vasti foi destituída. Já não era mais rainha, foi deposta. E aí deram um conselho para o rei. Sempre tem alguém querendo dar um conselho, né? Já prestaram atenção? Se você fala que estou com uma dor de cabeça, alguém já te deu um conselho. Um conselho. É complicado isso, irmãos. Comece a observar de onde vêm os conselhos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse aqui é o melhor conselheiro que existe. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é como uma espada de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para dividir os ossos e as medulas e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós somos regenerados pela lavagem da palavra. Quando você se expõe à palavra de Deus, ela vai purificando a sua vida. Ela vai te trazendo renovo. Ela vai te apresentando juízo e justiça. Nós tivemos a semana da Bíblia, né? Mensagens maravilhosas que foram apresentadas aqui neste altar. E isso é importante, irmão, nós nos expormos à palavra de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Irmãos, temos que ter cuidado, porque os nossos pecados,
e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, então, devemos buscar a santificação e a paz com todos. É difícil isso? Sim, irmãos. Porque exige de nós a renúncia. Porque o difícil em servir a Deus é só isso, renúncia. Renuncie o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É preciso renunciar. Se você não renuncia e não toma a cruz, você não pode ser discípulo de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deram então um conselho ao rei Assuero: olha, rei, reúne as virgens do reino, faz uma seleção, aquela que se agradar vai ser a rainha. Foram lá na casa de Mardoqueu, pegaram a sobrinha dele, que ele criava como filha, o nome dela Hadassa, mais conhecida como Esther. E aí ele deu conselhos para ela: olha, filha, quando perguntarem de que povo tu és, tu não diga nada, fica caladinha, esse é o seu segredo. Irmãos, o povo estava cativo na Babilônia, por causa dos seus pecados, porque Deus, irmãos, não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então não se iluda, não se engane que Deus vai passar a mão na sua cabeça quando você errar, não. Se você não se humilhar, se você não se arrepender, se você não confessar os seus pecados, a misericórdia de Deus não te alcança. E aí a justiça e o juízo prevalecem. E se for digno de açoites, com muitos açoites serão castigados. Por isso é importante nós sabermos os limites, aonde o meu pé pode alcançar. Então o Assuero, o rei, fez conforme lhe foi dito. Ele convocou as mulheres e foram lá para o harém. E os eunucos então se agradaram de Esther e lhe deram conselhos: olha, quando for ver o rei, você faz isso, isso e isso. E ela tomou alguns conselhos, né? Isso é importante. Examinai tudo, retende o bem. Irmãos, nós não vamos desprezar tudo, não. Não vamos, não. Precisamos analisar as coisas. Às vezes a gente cria preconceitos, e hoje nós vivemos isso muito. Nosso país está dividido entre duas vertentes. Ninguém ouve ninguém. Se você começa a falar algo, você já é talhado. Opa, para aí. Você está errado, você nem começou a expressar, já te condenam a sua palavra. Nós temos que ter cuidado com isso. Examinai tudo, retende o bem. É preciso ponderar as coisas. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Conselhos da Bíblia para nós termos um bom viver. Juntaram aquelas mulheres todas ali, o rei vai e se agrada de Esther. Esther foi a escolhida para ser a rainha. Irmãos, você está escravizado num local distante do teu país, aí você começa a se acostumar. A gente se acostuma com tudo que é ruim. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas às vezes você está no bem bom, aí você passa um tempo ali no ruim, aí você se acostuma, depois piora um pouquinho, você se acostuma, e você vai levando a vida. E eles estavam acostumados a ser escravos ali. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento,
Porém, entretanto, contudo, todavia, sempre aparece o dia mau. O dia mau. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E sobre tudo isso, orando e vigiando para não cair em tentação. Mardoqueu era um judeu que não se curvava a homem nenhum, somente perante Deus, era a sua convicção. Lá na Babilônia, tinha um descendente dos amalequitas. Quem são os amalequitas? Um povo que fez muito mal ao povo de Deus, do qual Deus disse para Saul exterminar tudo. Saul, você vai matar todo mundo que é amalequita. Você vai matar até os bois, o gado, eu não quero nada desse povo. Porque quando havia guerra, irmãos, você tinha o direito de despojar os seus inimigos. Você matava um soldado ali, depois no final da batalha, você vinha pegando tudo que eles tinham. E quando eles iam para o campo da batalha, eles levavam o alimento, o gado, essas coisas, a joia, tudo que eles tivessem, eles levavam lá para o acampamento deles. No final da luta, quem vencia, levava o despojo. Só que a determinação de Deus era para aniquilar. Não quero nada disso, porque é anátema. Esse povo é maldito. O que acontece? Saul deu ouvidos à voz do povo. Trouxe o rei, trouxe algumas pessoas, outras fugiram, não perseguiram, trouxe o gado, trouxe joias, e isso deixou Deus muito indignado. O profeta Samuel foi lá, matou o rei, mas os outros tinham fugido. E aí o que acontece? Muitos anos depois, quem aparece na cena? Um descendente dos amalequitas. E ele odiava o povo de Israel. E ele era o primeiro ministro lá na Babilônia. Que terrível, não é, irmãos? E ele sabia que Mardoqueu, ou Mordecai, né? A gente dá um nó na língua para falar o nome, mas é o mesmo nome, tá, irmãos? Sabia que Mardoqueu era judeu. E ele ficava indignado com Mardoqueu, porque quando ele passava, o judeu ficava lá, em pé, enquanto todo mundo se curvava. E ele foi odiando mais e mais o judeu. E ele então vai lá e conversa com o rei. Rei, eu vou te dar uma grana medonha aí, para a gente matar um povo aí que só dá trabalho. Se fosse hoje, hein? Um povinho aí que dá trabalho danado. Aí disse que ia dar um dinheiro para o rei, fez lá aquela novela toda, e o rei falou, beleza, pode aniquilar esse povo. O rei fez o decreto, o rei pegou o anel, deu para ele, ele bateu. O que dizia o decreto? No dia tal, do mês tal, todo mundo terá o direito de matar, exterminar, aniquilar quem for judeu, e o judeu não terá direito de se defender. Você já pensou, irmãos, um dia marcado para você morrer? Já pensou? Dia e hora? Mas a coisa estava ruim, mas o ódio continuava contra Mardoqueu. O que ele faz? Vai lá e constrói uma forca de 50 côvados de altura para enforcar o judeu Mardoqueu. Quando toma o conhecimento, irmão, daquele edito real, Mardoqueu fala com Esté. Olha,
agora é a hora de você se revelar quem você é. Ah, mas eu tenho medo porque a rainha não pode ir à presença do rei sem ser convocada, e já faz um bom tempo que ele não me chama. Como é que eu vou lá? Mardoqueu fala para ela assim: olha, se você se aquietar aí, socorro virá de outra parte. E a sua família, não pense porque você é a rainha que você vai escapar, não. Você também será aniquilada. E aí ela tomou coragem, falou para Mardoqueu: olha, faz um jejum aí de 3 dias e 3 noites, que eu também vou jejuar aqui com as minhas moças. E ela fez o jejum, todos fizeram o jejum, porque muitas vezes, irmãos, precisamos tomar atitudes. Jesus, certa feita, falou para os discípulos: olha, essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Eita, irmãos, quanto tempo que a gente não faz um jejum, né, irmãos? Aí a gente quer vitória, a gente quer tudo de mão beijada. É preciso ter atitudes para que sejamos mais que vencedores. É preciso ter atitudes. E assim foi feito. 3 dias de jejum, ela faz um banquete e convida o rei. Venha cá, meu rei. Esperta, né? Foi a presença do rei, o rei autorizou. Porque, irmãos, quando a gente coloca o Senhor na frente, Ele resolve as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor e Ele fará cumprir os desejos do seu coração. E ela fez o banquete, convida o rei e fala: ó, convida também Amã, seu primeiro-ministro. E o rei foi, se banqueteou, ficou muito alegre. E aí a gente lembra dos homens, né? O homem, quando é agradado pela esposa, ele faz tudo o que ela quer. Entenderam, esposas? Você agrada o marido, e o marido faz tudo o que você quer. Facinho isso. Fez o banquete, o rei alegre, fez uma promessa para ele: olha, pede aí o que você quer, até metade do meu reino. Não sei se era falácia, né? Mas ele falou: não, meu rei, eu só quero que você volte amanhã, e traz de novo o convidado. Olha como Deus age, né, irmãos? Aqueles dias, o rei perde o sono. Alguém aqui já perdeu o sono? Muita gente, né? Perdeu o sono. Não dormia. Aí ele teve a ideia de chamar os cronistas. Vamos ler aqui alguma coisa para me dar sono. Porque não tem nada que dá mais sono do que ler, né? Você começa a ler a Bíblia, no 2º versículo você já está cochilando. Melhor remédio para dormir é a Bíblia. Você cochila, que é uma beleza. Então o rei perdeu o sono, chamaram os cronistas e começaram a ler. No dia tal, tiver aí uma tentativa contra o rei, queriam matar o rei, e o judeu Mardoqueu descobriu o negócio. Aí o rei atentou, aí ficou mais esperto ainda. Ué, e que foi feito para agradecer a esse homem? Aí olharam, procuraram, nada foi feito. Não, nós temos que reparar esse dano. O camarada salvou a vida do rei, não ganhou nada em troca. O que nós vamos fazer com isso? Aí ele teve uma ideia: chama lá Amã, meu primeiro-ministro. O camarada achou que estava com tudo em cima, né? Amã, o que a gente faria a alguém que o rei quer agradar? Rei, ele pensou que era com ele, né? Rei, você pega suas vestes reais, você pega a montaria real, coloca a coroa real na cabeça deste homem, monta ele e sai andando pela praça dizendo: assim se fará ao homem a quem o rei quer agradar. O rei achou aquilo maravilhoso. Irmãos, imagine o que Deus não faz. A transformação.
Mardoqueu estava praticamente condenado à forca. Se escapasse da forca, ele tinha um dia marcado para ele morrer, para ele ser morto. Mas a esperança ainda estava firme. Porque, irmãos, a esperança até para a árvore que é cortada, ainda que na terra envelheçam o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. E daí então o rei diz para Amã: pega o judeu Mardoqueu, que fica lá na porta do palácio, e dá uma volta com ele na praça. Irmãos, que lindo! A vergonha que aquele homem ficou agora, porque Deus faz isso, irmãos, Ele envergonha os seus inimigos, Ele exalta aquele que se humilha. Passado isso, o homem volta furioso, vai lá na casa dele, aí a mulher, Amã sai muito nervoso daquela vergonha que ele passou, vai na casa dele, comenta com a esposa ainda profetiza para ele: olha, isso é um sinal da sua derrocada, meu filho, a coisa piorou mesmo. Aí o rei manda chamar ele: ó, você já está atrasado para o almoço. Aí ele chega lá, no que ele está chegando, a rainha revela o projeto. O que foi, minha rainha? Não, é porque marcaram um dia para matar o meu povo, por isso que eu estou triste. Mas quem é seu povo? Quem é que vai fazer isso? Matar a rainha? Que conversa é essa? Foi esse daí, ó, que marcou dia e hora para matar a gente. Aí ele vai e corre para os pés da rainha, senta na cama da rainha, olha só que afronta. Aí a forca que ele tinha preparado para o outro, ele que estreou, irmãos. O seu inimigo vai estrear aquela forca que preparou para você, porque Deus é contigo. Deus não te deixará provar acima das suas forças, porque não veio sobre vós tentação que não fosse humana, e com ela o escape. Deus é fiel para não deixar você ser tentado acima das suas forças. Então, e agora? O decreto real não pode ser revogado, o que vamos fazer? Aí, quem vai ser o primeiro-ministro agora? Mardoqueu. Aquele que estava humilhado, foi exaltado. E aquele que se exaltava, foi humilhado. O rei deu o anel para ele: ó, você se vira aí. E ele pensou, e Deus deu uma inspiração para ele: olha, não pode mudar o edito real, mas a gente pode fazer algo diferente. Todo judeu terá o direito de se defender. E assim foi, e assim se defenderam, e assim saíram vitoriosos. E tudo isso está escrito para aviso nosso, para que nós estejamos atentos a tudo o que foi escrito. Que Deus abençoe. Eu agradeço muito essa rica oportunidade, acreditando que outras vezes virão em que possamos nos alegrar juntos. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe você grandemente. Eu acho essa história linda, tremenda. Deus nunca nos desampara, irmãos. Você pode pensar que desampara. O mundo pode olhar para você e dizer: está desamparando. Tudo pode cooperar para você achar que está desamparado. Mas você não está. Deus é contigo, viu? Deus é contigo. Deus é contigo em 2021. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Deus é contigo em 2021. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus. Milhões e milhões não puderam estar, mas você está aqui hoje pela misericórdia de Deus.
Deus é contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.